Você não chegou aqui por acaso. Se esta oração encontrou você hoje, talvez seja porque existe uma preocupação silenciosa ocupando espaço dentro do seu coração. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando parecer forte. Talvez tenha conversado com outras pessoas, realizado suas tarefas, seguido sua rotina normalmente. Mas no fundo, existe um nome que volta constantemente aos seus pensamentos. O nome de um filho, o nome de uma filha, o nome de alguém que você ama profundamente. E mesmo quando ninguém percebe, seu coração continua fazendo perguntas que nem sempre têm resposta. Será que ele está bem? Será que ela está segura? Será que está tomando decisões certas? Será que Deus está cuidando dela agora? Talvez você seja pai, talvez seja mãe, talvez seja avó ou avô. Talvez exista alguém que Deus colocou sob seus cuidados e que hoje está longe dos seus olhos. E é exatamente essa distância que muitas vezes machuca. Porque quando eram pequenos, você conseguia proteger, conseguia orientar, conseguia perceber quando algo estava errado. Mas o tempo passou, os caminhos cresceram, as escolhas se multiplicaram. E chegou um momento em que você precisou entender que existem lugares onde seu amor não consegue entrar. Existem portas que você não consegue abrir. Existem conversas que você não consegue ouvir. Existem perigos que você não consegue enxergar. E é justamente aí que nasce uma das maiores angústias do coração de quem ama. A sensação de não conseguir estar presente o tempo todo. Mas escute isso com toda a atenção. Deus está vendo você agora. Ele conhece cada preocupação que você nunca contou para ninguém. Ele conhece cada lágrima que caiu quando ninguém estava olhando. Ele conhece aquelas noites em que você acordou de madrugada e a primeira coisa que veio à sua mente foi um filho, uma filha, um neto, uma neta, uma pessoa amada. E hoje, antes de qualquer pedido, antes de qualquer declaração, antes mesmo desta oração avançar, permita que seu coração receba uma verdade simples. Você não está sozinho. Você não está carregando esse peso sem ajuda. Você não está enfrentando essa preocupação sem a presença do Senhor. Respire profundamente agora, bem devagar. Enquanto você respira, imagine a presença de Deus entrando neste ambiente. Imagine uma luz suave preenchendo este lugar. Uma luz que não machuca os olhos. Uma luz que traz descanso. Uma luz que alcança os lugares mais cansados da alma. E enquanto essa luz envolve você, imagine também uma grande sombra de proteção se formando ao seu redor. A sombra do Altíssimo, a mesma sombra descrita nas promessas do Senhor. Uma sombra que protege, uma sombra que guarda, uma sombra que cobre aqueles que confiam em Deus. Permaneça por alguns instantes nessa imagem. Você está seguro, você está acolhido, você está sendo cuidado e, mais importante ainda, a pessoa que ocupa seus pensamentos neste momento também pode ser alcançada por essa mesma presença. Porque existem lugares onde você não consegue chegar, mas Deus consegue. Existem estradas que você não pode percorrer, mas Deus percorre. Existem situações que você desconhece completamente, mas Deus conhece cada detalhe. Ele vê o que está acontecendo agora, neste exato instante, enquanto você ouve esta oração, enquanto seu coração se acalma, enquanto sua fé começa a se levantar novamente. Pai amado, nós nos aproximamos da Tua presença nesta hora, não com perfeição, não com respostas prontas, não com força própria, mas com um coração sincero, um coração que ama, um coração que se preocupa, um coração que carrega nomes preciosos diante de Ti. Senhor, olha para cada pai que está ouvindo esta oração, olha para cada mãe, olha para cada avó, olha para cada avô, olha para cada pessoa que carrega preocupação por alguém que ama. O Senhor conhece histórias que ninguém mais conhece.
O Senhor conhece medos escondidos. O Senhor conhece pensamentos silenciosos. E hoje nós entregamos tudo isso em tuas mãos. Porque chega um momento em que o amor humano encontra seus limites. Mas o teu amor nunca encontra limites. Nós podemos não enxergar, mas tu enxergas. Nós podemos não alcançar, mas tu alcanças. Nós podemos não saber, mas tu sabes. E é por isso que hoje começamos esta jornada de oração descansando nesta verdade. Os filhos que amamos não estão sozinhos. Os filhos que amamos não estão abandonados. Os filhos que amamos não caminham sem que os olhos do Senhor os acompanhem. Mesmo agora, mesmo nesta noite, mesmo onde nossos olhos não alcançam, tu permaneces presente. Se esta oração está tocando o seu coração, escreva nos comentários: Deus, guarda meus filhos onde eu não posso estar. E enquanto essa declaração sai do seu coração, continue permanecendo na presença do Senhor, porque esta é apenas a primeira entrega. E Deus ainda tem muito para ministrar ao seu coração nesta jornada de fé, proteção e descanso. Agora, enquanto permanecemos diante da presença de Deus, permita que seu coração vá um pouco mais fundo, porque existem preocupações que são visíveis, mas existem outras que ninguém percebe. São aquelas preocupações silenciosas que acompanham pais e mães durante anos. Preocupações que viajam junto no carro, que aparecem durante o trabalho, que surgem quando o telefone toca tarde da noite, que reaparecem quando uma mensagem demora para chegar, que acordam junto com você de madrugada. Talvez você conheça exatamente essa sensação. Você tenta confiar, tenta descansar, tenta acreditar que tudo ficará bem, mas existe uma parte do seu coração que continua vigilante, sempre observando, sempre esperando, sempre tentando proteger. E isso acontece porque o amor verdadeiro carrega responsabilidade. Quem ama se importa, quem ama ora, quem ama se preocupa. Mas existe um ponto muito importante que Deus deseja ensinar nesta noite. Você foi chamado para amar seus filhos, mas nunca foi chamado para carregar sozinho o peso de protegê-los. Esse lugar pertence ao Senhor. Talvez você tenha tentado controlar situações que estavam além das suas forças. Talvez tenha gastado energia imaginando cenários que nunca aconteceram. Talvez tenha carregado medos que Deus nunca pediu para você carregar. E hoje, o Pai está dizendo: filho, filha, entregue para mim aquilo que você não consegue controlar. Porque existe um cansaço que não vem do corpo, existe um esgotamento que nasce da preocupação constante, existe uma fadiga emocional produzida pelo excesso de vigilância. Você ama tanto que às vezes esquece de descansar. Ama tanto que às vezes esquece de confiar. Ama tanto que às vezes tenta ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Mas o Senhor nunca perdeu o controle da vida daqueles que você ama. Nem por um segundo, nem por um instante, nem durante as maiores crises, nem durante os momentos mais difíceis, nem quando eles tomaram decisões que partiram seu coração, nem quando seguiram caminhos que você não compreendeu, nem quando pareciam distantes, nem quando pareciam perdidos, nem quando pareciam indiferentes. Deus permaneceu presente, porque o amor de Deus alcança lugares onde nem mesmo o amor de uma mãe consegue chegar. O amor de Deus entra em pensamentos, o amor de Deus visita consciências, o amor de Deus fala durante o silêncio, o amor de Deus toca corações fechados. O amor de Deus continua trabalhando mesmo quando ninguém percebe. E talvez você precise ouvir isso hoje. Há coisas que Deus está fazendo na vida dos seus filhos que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você chora,
Deus trabalha. Enquanto você entrega, Deus trabalha. Pai amado, neste momento nós colocamos diante de Ti cada filho representado nesta oração. Os pequenos, os adolescentes, os jovens, os adultos, os que moram perto, os que moram longe, os que conversam diariamente com seus pais e aqueles que quase não falam mais. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada batalha secreta. Alguns estão enfrentando ansiedade, outros estão enfrentando medo, outros estão enfrentando solidão, outros estão enfrentando pressões que ninguém conhece. Outros estão lutando contra más influências. Outros estão tomando decisões importantes para o futuro. Outros estão vivendo momentos de confusão. Outros carregam feridas escondidas. Mas nenhuma dessas situações está escondida dos teus olhos. Nenhuma. Senhor, visita agora cada coração. Visita cada mente. Visita cada ambiente onde esses filhos se encontram. Se estiverem em casa, visita. Se estiverem trabalhando, visita. Se estiverem estudando, visita. Se estiverem viajando, visita. Se estiverem atravessando momentos difíceis, visita. Se estiverem chorando em silêncio, visita. Se estiverem afastados da fé, visita. Se estiverem sem direção, visita. Porque não existe distância capaz de impedir a tua presença. Não existe cidade, não existe país, não existe estrada, não existe muro, não existe situação, não existe escolha, não existe noite escura o suficiente para impedir a luz do Senhor. Agora, imagine algo. Imagine seu filho caminhando por uma estrada. Talvez seja uma estrada que você nunca viu. Talvez seja um lugar que você desconhece. Talvez represente decisões futuras. Talvez represente os desafios da vida. Observe essa imagem por alguns instantes. E agora veja uma luz acompanhando cada passo dele. Uma luz constante, uma luz firme, uma luz protetora. Essa luz representa a presença de Deus. Ela não se afasta, ela não abandona, ela não perde o caminho, ela permanece. E enquanto essa luz acompanha seus passos, uma sombra poderosa cobre o caminho. A sombra do Altíssimo, a sombra da proteção divina, a sombra que guarda, a sombra que livra, a sombra que protege, mesmo quando ninguém percebe. Talvez você não possa caminhar ao lado do seu filho todos os dias, mas Deus pode. Talvez você não consiga ouvir todas as conversas dele, mas Deus ouve. Talvez você não consiga impedir todos os perigos, mas Deus continua sendo refúgio e fortaleza. E é por isso que, aos poucos, seu coração pode começar a descansar. Não porque os desafios desapareceram, mas porque existe um Deus maior que todos eles. Um Deus que continua guardando aqueles que você ama. Um Deus que continua trabalhando onde seus olhos não alcançam. Permaneça nesse lugar de entrega. Não tenha pressa. Esta não é apenas uma oração. É um encontro entre a sua preocupação e o cuidado de Deus. Porque muitas vezes o coração de um pai, de uma mãe, de uma avó ou de um avô vive dividido entre duas emoções: o amor e o medo. O amor deseja proteger, o medo teme perder. O amor deseja orientar, o medo teme ver escolhas erradas. O amor deseja estar perto, o medo sofre quando a distância aparece. E sem perceber, muitas pessoas passam anos vivendo presas nessa tensão silenciosa. Talvez você conheça isso. Talvez existam situações envolvendo seus filhos que você gostaria de resolver imediatamente. Talvez existam conversas que gostaria de ter. Talvez existam decisões que gostaria de mudar. Talvez existam caminhos que gostaria de impedir. Talvez existam pessoas das quais gostaria de afastá-los. Mas existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com esforço humano. Existem situações que exigem algo maior, exigem entrega, exigem confiança, exigem fé. E fé não significa ignorar a realidade.
Fé significa acreditar que Deus continua agindo mesmo quando você não consegue enxergar. Talvez hoje seu filho esteja passando por algo que ele nunca contou para você. Talvez esteja lutando contra pensamentos difíceis. Talvez esteja enfrentando pressões que você desconhece. Talvez esteja tentando parecer forte diante do mundo, enquanto por dentro está cansado. Talvez esteja tomando decisões importantes sem saber exatamente qual caminho seguir. Mas existe uma verdade que traz consolo. Deus conhece aquilo que nem mesmo seus filhos conseguem explicar. Ele conhece as lágrimas escondidas, os medos não revelados, as dúvidas silenciosas, as feridas antigas, os conflitos internos, as inseguranças, os momentos de solidão. Nada está oculto diante do Senhor. Nada. Pai amado, nesta hora eu te peço algo muito especial. Alcança os filhos que estão cansados. Alcança aqueles que estão carregando pesos invisíveis. Alcança aqueles que estão sorrindo por fora e sofrendo por dentro. Alcança aqueles que sentem medo do futuro. Alcança aqueles que perderam a esperança. Alcança aqueles que estão confusos. Alcança aqueles que estão se sentindo sozinhos. Senhor, entra nos lugares da alma onde ninguém consegue entrar. Toca aquilo que nenhuma palavra humana consegue tocar. Leva paz para os pensamentos acelerados. Leva direção para as decisões difíceis. Leva sabedoria para os caminhos incertos. Leva consolo para os corações feridos. Porque somente o Senhor conhece completamente aqueles que amamos. Agora imagine mais uma vez seus filhos diante de você. Não importa a idade deles. Não importa a distância. Não importa a situação atual. Apenas visualize. Observe seus rostos, observe suas histórias, observe seus caminhos e agora entregue cada um deles, um por um, nas mãos de Deus. Sem resistência, sem tentar controlar, sem tentar segurar, apenas entregue. Diga silenciosamente: Senhor, ele é teu. Senhor, ela é tua. Eu amo, mas o Senhor ama ainda mais. Eu cuido, mas o Senhor cuida melhor. Eu oro, mas o Senhor trabalha além das minhas orações. Permita que essas palavras desçam até as partes mais profundas do seu coração, porque existe uma liberdade que nasce quando entendemos que nossos filhos pertencem primeiro a Deus. Antes de serem nossos, eles já eram conhecidos pelo Senhor, antes do primeiro choro, antes do primeiro passo, antes da primeira palavra, antes do primeiro sonho. Deus já os conhecia, já os amava, já tinha planos para eles, já observava seus caminhos, já preparava cuidados invisíveis, já colocava proteção onde ninguém percebia. E talvez você precise lembrar disso hoje. Seu filho não está caminhando sozinho. Sua filha não está caminhando sozinha. Mesmo nos momentos em que parecem distantes, mesmo quando tomam decisões que você não entende, mesmo quando enfrentam lutas que você desconhece, a presença de Deus continua próxima. O Senhor continua chamando. O Senhor continua protegendo. O Senhor continua falando. O Senhor continua cercando com amor. Pai querido, guarda os filhos que estão longe de casa. Guarda os filhos que estudam em outras cidades. Guarda aqueles que trabalham longe da família. Guarda aqueles que atravessam estradas diariamente. Guarda aqueles que saem cedo e retornam tarde. Guarda aqueles que enfrentam ambientes difíceis. Guarda aqueles que convivem com más influências. Guarda aqueles que estão cercados por tentações. Guarda aqueles que estão tomando decisões importantes. Que teus anjos acampem ao redor deles. Que teu cuidado os acompanhe. Que tua voz seja mais forte que qualquer voz enganosa. Que teu amor seja mais forte que qualquer medo. Que tua presença seja mais forte que qualquer escuridão. E se existir algum filho afastado da fé, algum filho distante espiritualmente, algum filho que parece ter se esquecido dos caminhos do Senhor, nós o entregamos agora
em tuas mãos. Porque ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus. Ninguém. O Senhor continua visitando corações, continua abrindo caminhos, continua restaurando histórias, continua realizando aquilo que parece impossível. Por isso, não permita que o desânimo ocupe seu coração. Não permita que a desesperança fale mais alto. Não permita que o medo determine seus pensamentos. Continue orando. Continue confiando. Continue entregando. Porque enquanto você apresenta seus filhos diante de Deus, algo está acontecendo no mundo espiritual. Algo está sendo preparado. Algo está sendo movido. E o Senhor permanece trabalhando onde seus olhos não conseguem alcançar. Se esta oração representa o clamor do seu coração, escreva nos comentários: meus filhos estão nas mãos de Deus. E continue caminhando nesta presença, porque o Senhor ainda deseja fortalecer sua fé e aprofundar sua confiança nos próximos momentos desta oração. À medida que continuamos nesta oração, permita que seu coração permaneça aberto diante de Deus. Não esconda suas preocupações. Não tente parecer forte diante do Senhor. Ele já conhece tudo, conhece aquilo que você fala e conhece também aquilo que você guarda em silêncio. Talvez existam noites em que você se deita, mas sua mente continua caminhando atrás dos seus filhos. Talvez seu corpo esteja na cama, mas seus pensamentos estejam acompanhando cada lugar onde eles passaram. Talvez você já tenha imaginado perigos que nunca aconteceram. Talvez tenha chorado por situações que ninguém soube. Talvez tenha se perguntado inúmeras vezes: será que fiz tudo certo? Será que ensinei o suficiente? Será que eles vão permanecer firmes? Essas perguntas habitam muitos corações. Mas hoje, Deus não está chamando você para carregar culpa. Ele está chamando você para descansar na sua fidelidade, porque existe uma diferença entre responsabilidade e culpa. Responsabilidade é amar, é orientar, é ensinar, é cuidar. Mas culpa é tentar assumir um peso que Deus nunca colocou sobre seus ombros. Você não controla todas as escolhas. Você não controla todos os caminhos. Você não controla todos os acontecimentos. Mas existe alguém que permanece soberano acima de tudo: o Senhor. E enquanto você escuta estas palavras, Deus está convidando você a entregar não apenas seus filhos, mas também seus medos. Porque muitas vezes o que mais precisa de cura não é apenas a situação dos filhos, é o coração de quem está preocupado com eles. Pai amado, olha agora para cada coração cansado que participa desta oração. Olha para aqueles que carregam preocupações antigas. Olha para aqueles que estão emocionalmente exaustos. Olha para aqueles que vivem em estado constante de alerta. Senhor, traz descanso, traz alívio, traz paz, porque há pais que já fizeram tudo o que podiam fazer, há mães que já derramaram incontáveis lágrimas, há avós que oram todos os dias pelos netos, há famílias inteiras clamando por proteção. E hoje nós reconhecemos que precisamos da tua ajuda, precisamos do teu cuidado, precisamos da tua direção, precisamos da tua presença. Agora imagine que você está diante de uma grande porta. Atrás dessa porta estão todas as preocupações que você carrega pelos seus filhos, todos os medos, todas as dúvidas, todas as inseguranças, todas as situações que você gostaria de resolver. Observe essa porta por alguns instantes e agora veja Jesus se aproximando dela com calma, com amor, com autoridade. Ele olha para você e estende as mãos, como quem diz: você não precisa carregar tudo sozinho. Então, lentamente, entregue essa porta ao Senhor. Entregue as chaves, entregue o controle, entregue a necessidade de entender tudo. Entregue a ansiedade de resolver tudo. Entregue o medo do futuro. Entregue aquilo que está roubando sua paz. E permita que Deus assuma aquilo que somente Ele pode conduzir.
Respire profundamente, sinta esse peso diminuindo, sinta sua alma ficando mais leve, sinta a presença de Deus ocupando o espaço onde antes existia preocupação. Porque quando entregamos algo ao Senhor, não estamos desistindo, estamos confiando, estamos declarando que Deus é maior do que aquilo que nos assusta. E nesta hora eu quero lembrar uma promessa preciosa das Escrituras. O Senhor é o nosso pastor. E quando o Senhor é pastor, ninguém caminha sem direção. Quando o Senhor é pastor, ninguém está abandonado. Quando o Senhor é pastor, existe cuidado até nos caminhos que parecem difíceis. Talvez você não consiga acompanhar cada passo dos seus filhos, mas o bom pastor consegue. Ele sabe onde estão, sabe onde tropeçam, sabe onde precisam de ajuda, sabe onde precisam de correção, sabe onde precisam de proteção e sabe exatamente como conduzi-los. Pai querido, que teu Espírito visite agora cada filho representado nesta oração, que eles sintam tua presença mesmo sem compreender completamente o que está acontecendo, que sintam paz em momentos de medo, que sintam direção em momentos de dúvida, que sintam força em momentos de fraqueza, que sintam esperança quando tudo parecer difícil. Senhor, protege seus pensamentos, protege seus corações, protege suas amizades, protege suas decisões, protege seus sonhos, protege seus caminhos, afasta armadilhas invisíveis, afasta influências destrutivas, afasta situações que poderiam causar dor. Abre portas corretas, fecha portas erradas, conduze cada passo segundo a tua vontade. E quando eles não souberem o que fazer, seja a direção. Quando não souberem para onde ir, seja o caminho. Quando estiverem cansados, seja o descanso. Quando estiverem com medo, seja a segurança. Quando estiverem sozinhos, seja a companhia. Porque não existe cuidado maior do que o teu. Não existe proteção mais segura do que a tua. Não existe amor mais profundo do que o teu. Agora permita que essa verdade desça profundamente ao seu coração. Deus ama seus filhos mais do que você consegue imaginar. Ele os conhece completamente. Ele os observa constantemente. Ele os acompanha diariamente. E mesmo quando você não consegue vê-los, o Senhor continua vendo. Mesmo quando você não consegue protegê-los, o Senhor continua protegendo. Mesmo quando você não consegue alcançá-los, o Senhor continua alcançando. E pouco a pouco, enquanto esta oração continua, sua alma pode começar a descansar nessa certeza. Porque o cuidado de Deus não depende da sua capacidade de controlar. O cuidado de Deus depende da fidelidade dele. E ele permanece fiel. Sempre. Agora, continue respirando lentamente. Permita que a paz de Deus encontre espaço dentro do seu coração. Porque existe algo que muitos pais e mães carregam em silêncio. Um medo que raramente é falado. O medo de que algo aconteça quando eles não estiverem presentes. O medo de receber uma notícia inesperada. O medo de não conseguir ajudar a tempo. O medo de não conseguir proteger. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez em algum momento tenha olhado para seus filhos e pensado: eu gostaria de estar ao lado deles em todos os momentos. Eu gostaria de impedir qualquer sofrimento. Eu gostaria de remover todos os perigos. Mas nenhum ser humano possui esse poder. E é exatamente por isso que Deus nos convida a confiar nele. Porque aquilo que nossos braços não alcançam, as mãos do Senhor alcançam. Aquilo que nossos olhos não conseguem ver, os olhos do Senhor enxergam perfeitamente. Aquilo que nossos ouvidos não conseguem ouvir, o Senhor conhece completamente. Pai amado, nesta hora nós entregamos ao Senhor os momentos em que nossos filhos caminham sozinhos. Os momentos em que entram em lugares onde não estamos. Os momentos em que enfrentam decisões sem nossa presença.
os momentos em que lidam com desafios que desconhecemos. Senhor, vai à frente deles, prepara os caminhos, guarda as entradas, guarda as saídas, guarda os pensamentos, guarda as conversas, guarda os ambientes, guarda as escolhas. Que teu cuidado esteja presente antes mesmo que qualquer dificuldade apareça, porque tu és o Deus que trabalha antes da necessidade surgir. Tu és o Deus que prepara a proteção antes do perigo aparecer. Tu és o Deus que vê o amanhã antes que ele chegue. E nesta noite nós descansamos nessa verdade. Agora imagine seus filhos caminhando durante um dia comum. Talvez estejam indo para o trabalho, talvez estejam estudando, talvez estejam dirigindo, talvez estejam atravessando momentos importantes da vida. Observe essa cena e agora perceba algo extraordinário. À frente deles existe uma presença invisível, uma presença que abre caminhos, uma presença que afasta perigos, uma presença que impede armadilhas, uma presença que conduz passos. Essa presença é o cuidado de Deus. Muitas vezes eles nem percebem, muitas vezes não sabem, muitas vezes seguem seus dias normalmente, mas o Senhor continua trabalhando, continua protegendo, continua livrando, continua guardando. Quantas vezes Deus já protegeu seus filhos sem que você soubesse? Quantas vezes livrou de acidentes? Quantas vezes afastou pessoas erradas? Quantas vezes impediu decisões precipitadas? Quantas vezes respondeu às suas orações silenciosas? Talvez você nunca saiba nesta vida, mas um dia compreenderá quantas vezes a mão de Deus esteve presente. E isso deve fortalecer sua fé, porque o mesmo Deus que guardou ontem continua guardando hoje. O mesmo Deus que protegeu no passado continua protegendo agora. O mesmo Deus que abriu caminhos continua abrindo. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti os filhos que enfrentam influências perigosas, filhos que convivem com ambientes difíceis, filhos que enfrentam pressões constantes, filhos que precisam tomar decisões importantes, filhos que estão construindo seu futuro. Senhor, concede discernimento, concede sabedoria, concede prudência, que eles reconheçam aquilo que é bom, que percebam aquilo que pode causar dano, que tenham coragem para dizer não quando necessário, que sejam fortalecidos para permanecer firmes, que não sejam conduzidos por pressões externas, que não sejam dominados pelo medo, que não sejam atraídos por caminhos destrutivos, mas que encontrem direção na Tua presença. Senhor, guarda também suas amizades. Coloca ao redor deles pessoas que acrescentem, pessoas que inspirem, pessoas que fortaleçam, pessoas que aproximem do bem. Afasta relacionamentos que tragam destruição. Afasta influências que afastem da verdade. Afasta tudo aquilo que poderia roubar o propósito que o Senhor tem para suas vidas. E se algum filho estiver atravessando um período de rebeldia, um período de afastamento, um período de confusão, nós não o entregamos ao desespero, nós o entregamos ao Senhor, porque a graça de Deus alcança lugares onde nossas palavras não conseguem chegar. A graça de Deus visita corações endurecidos. A graça de Deus continua chamando, continua atraindo, continua restaurando, continua transformando. Pai amado, que nenhuma oração feita por um pai ou por uma mãe seja esquecida diante de Ti, que cada lágrima derramada seja lembrada, que cada clamor silencioso seja ouvido, que cada intercessão seja recebida, porque existem pessoas ouvindo esta oração que carregam anos de súplicas pelos filhos, anos de espera, anos de esperança, anos de confiança, e hoje o Senhor está dizendo ao coração delas: eu ouvi, eu continuo ouvindo, eu continuo trabalhando, eu continuo cuidando. Agora apenas permaneça por alguns instantes nessa presença. Imagine seus filhos sendo cobertos pela sombra do Altíssimo, uma sombra de proteção, uma sombra de cuidado.
uma sombra de livramento, uma sombra que acompanha seus caminhos, uma sombra que permanece mesmo quando ninguém vê. E enquanto essa cobertura espiritual os envolve, permita que seu coração receba descanso. Porque Deus está cuidando daqueles que você ama, neste exato momento, mesmo onde seus olhos não alcançam, mesmo onde suas mãos não conseguem chegar, mesmo onde sua voz não pode ser ouvida. O Senhor está presente e o Senhor continua guardando. Neste momento, permita que sua alma continue repousando na presença do Senhor. Talvez você tenha começado esta oração carregando preocupações. Talvez tenha chegado aqui sentindo um peso difícil de explicar, mas aos poucos, Deus está conduzindo você para um lugar mais profundo. Um lugar onde a fé começa a falar mais alto que o medo. Porque existe algo poderoso que acontece quando um pai ou uma mãe decide colocar os filhos nas mãos de Deus. A preocupação começa a se transformar em confiança. A ansiedade começa a dar lugar à esperança. O peso começa a ser substituído pela paz. E é exatamente para esse lugar que o Senhor está conduzindo você agora. Pai amado, nós te agradecemos porque o teu cuidado não depende das circunstâncias. O teu amor não depende das notícias que recebemos. A tua fidelidade não depende daquilo que conseguimos enxergar. Tu permaneces o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Por isso, nesta hora, nós colocamos diante de ti os sonhos dos nossos filhos, porque não são apenas seus caminhos que precisam de proteção. Seus sonhos também precisam. Existem sonhos que nasceram dentro deles e que ainda não floresceram. Existem propósitos que ainda estão sendo formados. Existem futuros que apenas o Senhor consegue enxergar completamente. E nós pedimos, guia cada passo, direciona cada escolha. Abre as portas certas, fecha as portas erradas, afasta aquilo que pode desviar seus caminhos. Conduz cada um deles para o centro da tua vontade. Senhor, que eles não construam suas vidas apenas sobre desejos passageiros, mas sobre fundamentos sólidos, sobre valores corretos, sobre sabedoria, sobre verdade, sobre fé. Que aprendam a ouvir tua voz, que aprendam a discernir teus caminhos, que aprendam a confiar em ti mesmo quando não entenderem tudo. Porque haverá momentos em que precisarão de direção, momentos em que precisarão de coragem, momentos em que precisarão escolher entre o fácil e o correto. E nessas horas, Senhor, esteja ao lado deles. Agora imagine algo muito especial. Imagine seus filhos caminhando por um campo durante o amanhecer. A noite está terminando. A escuridão está ficando para trás. A luz começa a surgir no horizonte. E enquanto eles avançam, percebem que não caminham sozinhos. Existe uma presença ao lado deles, silenciosa, constante, fiel. Uma presença que conhece o caminho. Uma presença que sabe onde estão os perigos. Uma presença que sabe onde estão os refúgios. Essa presença é Deus. Ele não apenas observa de longe, ele caminha junto. Ele acompanha, ele orienta, ele sustenta, ele protege. E talvez essa seja uma das verdades mais importantes desta oração. Seus filhos não estão apenas sendo observados pelo Senhor. Eles estão sendo acompanhados por Ele todos os dias, em todos os lugares, em todas as fases da vida. Pai querido, nós te apresentamos também aqueles filhos que enfrentam batalhas emocionais, filhos que escondem suas dores, filhos que carregam ansiedade, filhos que convivem com medo, filhos que lutam contra sentimentos de insuficiência, filhos que perderam a alegria, filhos que estão cansados, filhos que se sentem pressionados. Senhor,
visita esses corações, leva paz para suas mentes, leva descanso para suas almas, leva esperança para seus pensamentos, que eles descubram que não precisam carregar tudo sozinhos, que encontrem força na tua presença, que encontrem refúgio em ti, que encontrem descanso sob tuas asas, porque há feridas que apenas o teu amor consegue curar, há vazios que apenas a tua presença consegue preencher, há medos que apenas a tua paz consegue vencer. Senhor, cerca-os com teu amor, cerca-os com teu cuidado, cerca-os com teus anjos, cerca-os com teu favor, que mesmo quando enfrentarem dificuldades, nunca se sintam abandonados, que mesmo quando atravessarem vales, saibam que tu estás presente, que mesmo quando tudo parecer incerto, consigam perceber tua mão conduzindo seus passos. E agora, enquanto continuamos nesta oração, permita que seu coração receba esta promessa. Há batalhas que Deus está lutando pelos seus filhos neste exato momento. Batalhas que você desconhece, livramentos que você não viu, proteções que aconteceram sem que ninguém percebesse, respostas que começaram a ser preparadas antes mesmo desta oração. Porque o cuidado do Senhor é constante, seu amor é contínuo, sua proteção nunca dorme, sua vigilância nunca falha. E por isso você pode descansar. Não porque tudo está sob seu controle, mas porque tudo continua sob os cuidados de Deus. Permaneça nessa presença, permaneça nessa confiança, permaneça nessa esperança, porque estamos nos aproximando de um momento muito profundo desta jornada espiritual. E o Senhor ainda deseja fortalecer sua fé de maneira especial. Chegamos agora a um momento muito especial desta oração. Talvez você tenha começado esta jornada carregando preocupações. Talvez tenha chegado aqui sentindo medo. Talvez seu coração estivesse apertado por situações que fogem completamente do seu controle. Mas neste momento, Deus está convidando você a olhar para algo maior do que os problemas. Ele está convidando você a olhar para as suas promessas. Porque quando olhamos apenas para as circunstâncias, o medo cresce. Mas quando olhamos para Deus, a fé começa a florescer. E nesta hora, quero conduzir você para uma das promessas mais poderosas da palavra. Imagine seus filhos agora sendo envolvidos pela presença do Senhor. Imagine uma cobertura espiritual descendo sobre eles, uma proteção invisível, uma proteção constante, uma proteção viva. Como está escrito no Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam à sombra do Onipotente. E nesta noite, nós colocamos nossos filhos debaixo dessa sombra. Não debaixo do medo, não debaixo da insegurança, não debaixo da preocupação, mas debaixo da proteção de Deus. Pai amado, que a tua sombra cubra cada filho representado nesta oração, que a tua presença os acompanhe quando saírem de casa, que a tua presença os acompanhe quando retornarem, que a tua presença esteja nos caminhos conhecidos e nos desconhecidos, que a tua presença esteja nos momentos fáceis e nos difíceis, que a tua presença esteja nos dias de alegria e nos dias de luta. Senhor, guarda-os de perigos visíveis e também dos perigos invisíveis. Guarda-os das armadilhas que ninguém percebe. Guarda-os dos caminhos que parecem bons, mas conduzem ao sofrimento. Guarda-os das influências que tentam afastá-los do propósito. Guarda-os das decisões precipitadas. Guarda-os dos enganos. Guarda-os das mentiras. Guarda-os das distrações que roubam a paz. Guarda-os de tudo aquilo que tenta afastá-los da tua vontade, porque tu és o Deus que protege, tu és o Deus que livra, tu és o Deus que guarda, tu és o Deus que permanece presente. Agora imagine algo ainda mais profundo. Imagine seus filhos dentro de um grande círculo de luz. Essa luz não vem da terra. Ela vem da presença de Deus. Nenhuma escuridão consegue atravessá-la. Nenhum medo consegue vencê-la.
Nenhuma força contrária consegue romper aquilo que o Senhor decidiu proteger. Observe essa cena por alguns instantes. Veja seus filhos cercados, guardados, acompanhados, protegidos. E agora veja suas preocupações ficando do lado de fora desse círculo. Os medos ficam do lado de fora, a ansiedade fica do lado de fora, as dúvidas ficam do lado de fora, porque dentro desse lugar existe apenas a presença de Deus. E quando Deus ocupa o centro, a paz começa a ocupar o coração. Pai querido, nós declaramos nesta hora que nossos filhos pertencem ao Senhor. Suas vidas pertencem ao Senhor, seus caminhos pertencem ao Senhor, seus futuros pertencem ao Senhor, seus sonhos pertencem ao Senhor, seus dias pertencem ao Senhor. E por isso rejeitamos o medo que tenta dominar nossos pensamentos, rejeitamos a preocupação excessiva, rejeitamos a ansiedade que rouba o descanso e escolhemos confiar, escolhemos descansar, escolhemos acreditar, porque o Senhor continua reinando, o Senhor continua governando, o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando esperamos respostas. Senhor, se existir algum filho que esteja atravessando um momento de perigo, protege. Se existir algum filho tomando decisões erradas, direciona. Se existir algum filho perdido em suas próprias dores, alcança. Se existir algum filho afastado da família, aproxima. Se existir algum filho ferido emocionalmente, cura. Se existir algum filho cansado, fortalece. Se existir algum filho sem esperança, renova. Porque nada é impossível para ti. Nada. Absolutamente nada. E agora, neste momento, faça algo muito simples. Coloque mentalmente diante de Deus o nome dos seus filhos. Um por um, sem pressa. Apresente cada nome ao Senhor. Talvez você consiga lembrar seus rostos. Talvez consiga lembrar momentos importantes da vida deles. Talvez algumas lágrimas venham aos seus olhos. Não as impeça, porque Deus também vê essas lágrimas. E cada lágrima de amor apresentada ao Senhor se transforma em oração. Cada lágrima sincera se transforma em clamor. Cada lágrima entregue se transforma em confiança. Pai amado, recebe agora cada nome apresentado. Recebe cada filho, recebe cada filha, recebe cada neto, recebe cada neta, recebe cada pessoa amada que está sendo colocada diante de ti e cobre cada um deles com teu amor, com tua graça, com tua misericórdia, com teu cuidado, com tua proteção. Porque estamos chegando ao momento em que toda preocupação será transformada em entrega. Toda ansiedade será transformada em confiança. Toda insegurança será colocada aos teus pés. E o coração começará a descansar ainda mais profundamente na tua fidelidade. Pai amado, chegamos a este momento carregando algo precioso diante da tua presença. Os nomes daqueles que amamos, os rostos que habitam nosso coração, as histórias que tantas vezes apresentamos em oração. E agora, Senhor, nós fazemos uma entrega completa, não uma entrega pela metade, não uma entrega cheia de reservas, mas uma entrega verdadeira, porque entendemos que existe um limite para aquilo que nossas mãos conseguem fazer, mas não existe limite para aquilo que tu podes realizar. Por isso, nesta hora, nós colocamos nossos filhos completamente diante de ti, seus presentes, seus futuros, suas escolhas, seus caminhos, seus sonhos, suas lutas, suas vitórias. Tudo pertence ao Senhor. Tudo está diante do Senhor. Tudo está sob os teus cuidados. Pai querido, talvez existam pais e mães ouvindo esta oração que já não sabem mais o que fazer. Já aconselharam, já conversaram, já orientaram, já choraram, já insistiram, já tentaram de todas as formas possíveis. E agora chegaram ao ponto onde apenas a oração permanece. Se existe alguém assim ouvindo estas palavras, eu te peço,
renova a esperança desse coração. Mostra que o Senhor continua agindo. Mostra que o Senhor continua trabalhando. Mostra que nenhuma oração feita com amor foi esquecida, porque há sementes espirituais que levam tempo para florescer. Há respostas que amadurecem em silêncio. Há milagres que estão sendo preparados enquanto ninguém percebe. Senhor, visita agora os filhos que estão distantes, não apenas geograficamente, mas emocionalmente, espiritualmente, aqueles que se afastaram da família, aqueles que parecem ter perdido a direção, aqueles que se encontram confusos, aqueles que carregam feridas profundas. Vai ao encontro deles, onde estiverem, como estiverem. Fala ao coração deles, mostra que não estão sozinhos. Mostra que existe esperança, mostra que existe amor, mostra que existe um caminho de volta. Porque o teu amor continua alcançando, continua chamando, continua restaurando, continua transformando. Pai amado, nós também te apresentamos os filhos que estão construindo suas vidas, os que estudam, os que trabalham, os que iniciam novos projetos, os que enfrentam decisões importantes, os que estão formando suas famílias, os que ainda procuram seu propósito. Derrama sabedoria sobre eles, dá discernimento, dá equilíbrio, dá maturidade, que saibam reconhecer tua direção, que aprendam a ouvir tua voz, que não sejam guiados apenas pelas emoções do momento, mas pela tua vontade, que encontrem favor diante das pessoas certas, que encontrem portas abertas no tempo certo, que encontrem oportunidades alinhadas aos teus planos e que nunca se afastem do caminho preparado pelo Senhor. Agora imagine novamente seus filhos, mas desta vez observe algo diferente. Veja-os caminhando com tranquilidade, veja-os protegidos, veja-os fortalecidos, veja-os cercados pelo amor de Deus, veja-os sendo conduzidos pelo Senhor, veja-os avançando sob uma luz que não se apaga, uma luz que ilumina cada passo, uma luz que mostra o caminho, uma luz que afasta a escuridão, e acima deles existe a sombra do Altíssimo, a sombra que protege, a sombra que cobre, a sombra que guarda, a sombra que permanece, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando ninguém percebe. Deus continua presente, Deus continua cuidando, Deus continua protegendo. Pai querido, nós declaramos nesta hora que nossos filhos não pertencem ao medo, nossos filhos não pertencem à ansiedade, nossos filhos não pertencem à confusão, nossos filhos pertencem ao Senhor. E porque pertencem ao Senhor, nós escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos acreditar, porque Tu és fiel, fiel quando entendemos, fiel quando não entendemos, fiel quando vemos resultados, fiel quando ainda estamos esperando, fiel quando tudo parece fácil, fiel quando atravessamos desafios. Tu permaneces fiel, e essa fidelidade sustenta nosso coração. Agora, lentamente, comece a perceber que a preocupação está ficando mais distante. O peso está diminuindo, a ansiedade está perdendo força, a alma está encontrando descanso, porque aquilo que antes estava em suas mãos agora está nas mãos de Deus. E não existe lugar mais seguro do que esse. Permaneça alguns instantes nessa paz, permaneça nessa confiança, permaneça nessa presença, porque na próxima parte entraremos no selamento final desta oração, encerrando esta jornada com descanso profundo, bênção e paz para você, sua família e seus filhos. Pai amado, chegamos ao final desta jornada de oração. E neste momento não queremos terminar com preocupação, não queremos terminar com medo, não queremos terminar com ansiedade. Queremos terminar com confiança, queremos terminar com paz, queremos terminar descansando na certeza de que o Senhor continua cuidando daqueles que amamos. Durante esta oração, nós apresentamos nossos filhos diante de Ti.
Apresentamos nossos medos, nossas dúvidas, nossas lágrimas, nossos pensamentos, nossas preocupações. E agora entregamos tudo definitivamente em tuas mãos, porque tu és um Pai perfeito. Tu és um Deus presente. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que nunca abandona. Senhor, guarda nossos filhos nesta noite. Guarda enquanto dormem, guarda enquanto trabalham, guarda enquanto estudam, guarda enquanto caminham, guarda enquanto tomam decisões, guarda enquanto enfrentam desafios, guarda enquanto constroem seus futuros. Que teus olhos estejam sobre eles, que tua mão os sustente, que teus anjos os acompanhem, que teu amor os envolva, que tua presença os fortaleça. Pai querido, se existir algum perigo escondido diante deles, livra. Se existir alguma armadilha preparada, livra. Se existir alguma influência destrutiva, livra. Se existir alguma decisão equivocada prestes a acontecer, direciona. Se existir alguma dor escondida, cura. Se existir algum medo silencioso, acalma. Se existir alguma batalha invisível, fortalece. Porque não existe lugar onde tua presença não possa alcançar. Não existe situação impossível para ti. Não existe distância que impeça teu cuidado. E hoje nós descansamos nessa verdade. Senhor, abençoa também os pais, abençoa as mães, abençoa os avós, abençoa todos aqueles que carregam amor e preocupação por alguém. Renova as forças dos cansados, acalma os corações aflitos. Traz descanso para as mentes sobrecarregadas, traz esperança para aqueles que estão desanimados, traz consolo para aqueles que choram em silêncio. Que cada pessoa ouvindo esta oração sinta agora um abraço vindo da tua presença. Um abraço que não condena, um abraço que acolhe, um abraço que fortalece, um abraço que lembra que ninguém está sozinho. Agora imagine mais uma vez seus filhos, mas desta vez não os veja através do medo. Veja-os através da fé. Veja-os caminhando protegidos. Veja-os caminhando guardados. Veja-os caminhando dirigidos por Deus. Veja-os cobertos pela sombra do Altíssimo. Veja-os cercados pela graça do Senhor. Veja-os sustentados pela fidelidade de Deus. E permita que essa imagem permaneça no seu coração. Porque sempre que a preocupação tentar voltar, lembre-se desta verdade. Deus está onde seus olhos não alcançam. Deus está onde suas mãos não conseguem chegar. Deus está onde sua voz não pode ser ouvida. Deus continua presente. Deus continua cuidando. Deus continua protegendo. Deus continua guardando. Pai amado, nós encerramos esta oração declarando que nossos filhos pertencem ao Senhor. Suas vidas pertencem ao Senhor. Seus caminhos pertencem ao Senhor. Seus futuros pertencem ao Senhor. E nós escolhemos confiar. Escolhemos descansar. Escolhemos acreditar. Porque aquele que prometeu guardar é fiel para cumprir. Que a paz do Senhor invada esta casa. Que a presença do Senhor permaneça neste ambiente, que o descanso do Senhor visite esta família, que a proteção do Senhor acompanhe cada filho representado nesta oração. E que esta noite fique marcada no coração de quem está ouvindo como a noite em que decidiu entregar aquilo que não podia controlar nas mãos do Deus que controla todas as coisas. Agora respire profundamente, bem devagar. Acalme sua mente, descanse seu coração. Permita que a paz de Deus ocupe cada espaço da sua alma, porque seus filhos estão nas mãos do Senhor, e não existe lugar mais seguro do que esse, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você chegou até este momento da oração, eu quero que você permaneça por mais alguns instantes em silêncio diante de Deus. Não tenha pressa para voltar às preocupações. Não tenha pressa para retomar os pensamentos que estavam pesando sobre sua alma. Permita que este seja um momento de descanso na presença do Senhor. Porque talvez, por muito tempo,
Você tenha tentado carregar sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse. Talvez você tenha assumido responsabilidades que pertencem ao coração de um pai amoroso. Talvez tenha chorado em silêncio. Talvez tenha perdido noites de sono. Talvez tenha se sentido impotente diante de situações que envolvem seus filhos e sua família. Mas hoje, diante de Deus, você fez algo precioso. Você entregou. Você colocou diante do Senhor aquilo que mais ama. E isso não é fraqueza. Isso é fé. A verdadeira fé não nasce quando controlamos tudo. A verdadeira fé nasce quando confiamos em Deus, mesmo sem enxergar tudo. Por isso, guarde esta verdade dentro do seu coração. O mesmo Deus que ama você também ama seus filhos. O mesmo Deus que sustenta a sua vida também sustenta a vida deles. O mesmo Deus que ouviu sua oração continuará trabalhando mesmo depois que este momento terminar. Talvez amanhã você ainda não veja todas as respostas. Talvez algumas situações ainda precisem de tempo. Talvez alguns caminhos ainda estejam sendo preparados, mas nunca confunda silêncio com ausência. Mesmo quando você não vê, Deus continua agindo. Mesmo quando você não entende, Deus continua cuidando. Mesmo quando tudo parece demorado, Deus continua trabalhando. E se hoje existe alguma parte do seu coração cansada, entregue também essa parte ao Senhor. Não entregue apenas seus filhos. Entregue sua ansiedade. Entregue seus medos, entregue suas preocupações, entregue suas lágrimas, entregue suas perguntas sem resposta. Porque Deus não deseja apenas guardar aqueles que você ama. Ele também deseja cuidar de você, deseja fortalecer você, deseja restaurar você, deseja trazer paz para a sua alma. Agora eu quero deixar um convite muito simples e muito sincero. Aproxime-se mais de Deus, não apenas nos momentos difíceis, não apenas quando o medo aparecer, mas todos os dias. Converse com Ele, abra seu coração, compartilhe suas alegrias, compartilhe suas dores. Permita que Deus participe da sua caminhada. Permita que Ele cuide daquilo que está além das suas forças. Permita que Ele seja seu refúgio, seu descanso, sua direção, sua esperança, porque existe esperança para você, existe esperança para sua família, existe esperança para seus filhos, existe esperança para as situações que hoje parecem difíceis. Deus ainda está ouvindo suas orações, Deus ainda está vendo suas lágrimas, Deus ainda está cuidando dos detalhes que ninguém percebe. Enquanto você continuar caminhando com o Senhor, nunca estará sozinho. Que esta oração aproxime você ainda mais da presença de Deus. Que seu coração aprenda a descansar sob a sombra do Altíssimo. Que sua casa seja cheia de paz. Que sua família seja cercada pela graça do Senhor. Que seus filhos sejam guardados pelos caminhos da vida. E que, a partir desta noite, você consiga dormir com uma certeza profunda dentro da alma. Deus está cuidando daqueles que eu amo. Agora descanse, confie e entregue sua vida, sua família e seu futuro nas mãos do Senhor. Porque as mãos de Deus são o lugar mais seguro onde um coração pode repousar. Em nome de Jesus, amém. Deus, guarda meus filhos onde eu não posso estar.